Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria, com muito prazer, estamos aqui mais uma vez para darmos prosseguimento ao estudo deste primeiro trimestre de 2022, quando estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. No próximo domingo, na lição de número 5, estudaremos sobre como ler as Escrituras. E eu quero, antes de prosseguir com a nossa aula, deixar aqui a minha palavra de agradecimento a você que está nos acompanhando neste canal, a você que está sempre participando aqui conosco, deixando o seu like, deixando o seu comentário, e você que está nos conhecendo hoje, eu te convido a se inscrever no nosso canal e também a deixar o seu like, o seu comentário, e assim deixo para você disponível as aulas do primeiro trimestre que já gravamos e também aulas de trimestres anteriores. Você tem aí várias aulas que você pode pesquisar, ver o tema, utilizar em suas pregações, em seus estudos bíblicos. Enfim, temos deixado para vocês um material substancial com bastante informações adicionais acerca dos temas abordados na Escola Bíblica Dominical. E eu quero, então, agradecer a Deus nesse momento e pedir que Ele nos ilumine durante a ministração desta aula. Pai querido, no nome de Jesus, nós te agradecemos essa oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos esta aula. Que o teu Espírito nos direcione em tudo que iremos falar e que tudo que falarmos seja proveitoso para o crescimento espiritual dos teus filhos e também para que eles possam desenvolver bem as suas aulas. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus, o teu amado Filho. Amém e amém. Vamos então, meus amados irmãos, iniciar logo a nossa aula e começar pelo nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30, o versículo que diz assim: E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que leis? Repetindo, e, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que leis? Vamos então à nossa verdade prática. As técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Vamos então à leitura bíblica em classe. Encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 ao versículo 30. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes o que leis? Objetivos da nossa lição. Primeiro, expor que a Bíblia precisa ser interpretada. Segundo, pontuar os pressupostos pentecostais para leitura da Bíblia. E terceiro e último, apresentar os princípios básicos da interpretação bíblica. Vamos então à introdução da nossa lição. Se é importante conhecer a estrutura da Bíblia para bem manejá-la, mais importante ainda é lê-la adequadamente. Não são poucos os erros e os enganos por causa da má interpretação das Escrituras Sagradas. Temos de dar a devida importância ao assunto que impacta diretamente a qualidade da fé do leitor da Bíblia. Que tenhamos sabedoria do alto para ler a Bíblia e compreendê-la adequadamente. Quando estava lendo esta introdução, eu me lembrei do versículo
15 do capítulo 24 de Mateus, que termina com a seguinte expressão: quem lê, entenda. Porque se nós lermos e não entendermos, ou se nós lermos e darmos a nossa interpretação e darmos a nossa visão do texto, nós vamos cometer um equívoco muito grande, porque a Bíblia não é de particular interpretação. Portanto, quem ler, entenda. E como fazer para que as pessoas entendam aquilo que é lido, aquilo que é falado? Isso me fez lembrar de Esdras e Neemias no seu trabalho de restauração. Veja que interessante. Eu trouxe isso para você. Você pode utilizar na introdução da sua aula, meu querido professor. Após o regresso do cativeiro em Babilônia, Esdras reuniu tanto de homens como de mulheres e todos os que podiam ouvir com entendimento, para lhes ensinar a lei do Senhor. Ele leu no livro Diante da Praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres. E os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Este foi um momento maravilhoso de ensino, porque o povo regressara do cativeiro e agora já estava na terra que o Senhor havia lhes dado, já tinha regressado do cativeiro e estava ali na região da Judéia, principalmente se expandindo pela terra, mas era necessário que o povo fosse reeducado na lei de Moisés. Então o povo precisava ouvir a palavra, só que muito da língua havia se perdido também. Então esse povo precisava entender a palavra. Ora, o que Esdras faz? Ele reúne todo o povo, todos os que pudessem entender a palavra. Mais do que isso, ele coloca homens para explicar a palavra. E aí eu quero ler para você Neemias capítulo 8, versículo 8, que diz: e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Eu leio para você também na versão NVT, para você entender melhor. Liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Isso está na versão NVT. Isso é de suprema importância para nós começarmos esta aula. Não basta apenas ler, é preciso dar a devida explicação, é preciso que façamos com que as pessoas entendam cada passagem bíblica. E isso vai trazer, sim, edificação espiritual, crescimento, salvação de almas. Não apenas ler, mas explicar e fazer com que as pessoas entendam a palavra de Deus. Vamos então para o primeiro tópico da nossa lição. A Bíblia precisa ser interpretada. Primeiro, veremos a importância da exegese. O termo exegese vem do grego ex, traduzido como fora, e agein, com o sentido de guiar. Literalmente, significa guiar para fora, isto é, extrair a intenção das palavras de um texto. A exegese, ela vai buscar o que o texto original fala para nós. Por isso é importante esta disciplina nos seminários, por isso é importante falarmos disto nesta aula. Para entendermos, para interpretarmos bem, precisamos conhecer o sentido original do texto sagrado. Significa deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Dessa forma, é necessário um minucioso exame das Escrituras. Por exemplo, o estudo das línguas bíblicas, dos fatos da história, da cultura e dos recursos literários usados no texto sagrado cooperam na compreensão do real significado das palavras inspiradas. Item número 2 do primeiro tópico: as limitações dos leitores. Eu chamo a atenção dos nossos queridos professores e alunos para o que a revista nos traz neste ponto. É preciso reconhecer que
toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. Ora, isso não acontece apenas com a Bíblia. Isso acontece quando você lê o jornal. Isso acontece quando você ouve uma notícia. Isso acontece quando você lê qualquer livro, quando você tem contato com qualquer literatura. Obviamente, você irá dar uma singela interpretação ou uma profunda interpretação de acordo com o seu conhecimento e as suas experiências. O problema, diz o nosso comentarista, dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco. Eu acrescento o seguinte: nós trazemos conosco nossos conceitos, superstições e até crendices. O que trazemos conosco, que reside em nós, antes de começarmos a leitura da Bíblia. Exemplo, o simbolismo das cores e de palavras como chifre ou cornos. Por exemplo, alguém vai dizer que vermelho é a cor do pecado. Isto é um senso comum, ou a cultura popular vai dizer isso. Alguns vão dizer que amarelo é a cor do desespero. Então, se pensa em amarelo, já se pensa em desespero. Não, nós precisamos olhar as cores, os símbolos, de acordo com a Bíblia Sagrada, não de acordo com as crendices e as nossas superstições. Por exemplo, o número 7. Alguns vão dizer que o número 7 é o número de azar, mas o número 7 é o número da perfeição na Bíblia. Então, temos que tomar cuidado para não darmos a interpretação da Bíblia com base nos nossos conceitos, na nossa apreensão, naquilo que trazemos como um legado durante a nossa vivência, durante toda a nossa existência. Palavras como chifre, por exemplo, na cultura brasileira, pode ser pejorativa, falar de cornos, mas na Bíblia a palavra chifre ou cornos tem significado de poder. No altar havia 4 pontas, aquelas pontas, como está escrito em Amós, capítulo 3, versículo 14, em algumas versões, são também chamadas de 4 chifres, que era para amarrar ali a vítima, era para ser imolada. Ou seja, nós não podemos trazer para a Bíblia os nossos conceitos, as nossas superstições, as nossas crendices. Nós precisamos extrair do texto sagrado o que realmente o autor quis comunicar enquanto estava redigindo, escrevendo as santas palavras do Senhor. Nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo. Em virtude da nossa inclinação pecaminosa que nos induz ao erro, precisamos usar métodos sadios que nos auxiliem na interpretação das Escrituras. É isso que veremos até o final desta aula. Você terá uma boa orientação sobre como, de fato, interpretar a palavra do Senhor. Item número 3 do primeiro tópico, a natureza das Escrituras. Nesse ponto, ratificamos, ou seja, confirmamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. O texto bíblico foi escrito em hebraico, grego e partes em aramaico, em um período de aproximadamente 1.600 anos, por cerca de 40 autores que viveram em épocas e culturas diferentes. Ao ler este texto, eu fiz questão de destacar para você pelo menos 5 fatores ou variáveis que mostram a necessidade, a exigência de uma interpretação. Veja que interessante. Línguas. Estamos falando de línguas de literaturas diferentes. Ou seja, são sinais vocálicos, são consoantes e vogais de grafia diferente. Quando falamos de hebraico, estamos falando de Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Quando falamos de grego, estamos falando de alfa, beta, gama. Ou seja, estamos falando de línguas que têm sinais diferentes dos que nós conhecemos. Isso exige de nós o quê? Uma transliteração para depois termos uma tradução. Isso já gera uma grande dificuldade. Temos o fator tempo. Nós temos 1.600 anos aproximadamente de tempo no qual a Bíblia foi escrita. Temos escritores em diferentes ocasiões escrevendo em circunstâncias específicas. Temos Davi no campo, temos Daniel no palácio,
temos Paulo escrevendo da prisão, temos João escrevendo, tendo a visão na ilha de Pátimo e escrevendo e registrando o Apocalipse. Isto exige de nós maior cuidado na hora da interpretação. Temos também o fator histórico. Em cada livro da Bíblia, nós temos que observar que governo estava predominando naquele momento, qual era o império que estava dominando, se Babilônia, se Medo-Persa, se Grécia, se Roma. Ou seja, precisamos atentar para a variável ou para o fator histórico. E por último, precisamos atentar para os fatores culturais. Temos a cultura do Antigo Testamento, que é diferente da cultura do Novo Testamento. Também precisa ser observado isto com todo o cuidado. Nós, quando olhamos lá no Antigo Testamento, o servo de Deus José sendo vendido como escravo, é diferente do escravo que nós conhecemos no Novo Testamento, quando Paulo se autodenomina escravo de Cristo. Então é preciso observar muito bem essas diferenças e assim dar uma devida interpretação ao texto sagrado. As narrativas, as poesias, as crônicas, as profecias e as parábolas precisam ser interpretadas. Elas necessitam de interpretação sob a orientação do Espírito Santo. Vamos então agora trazer para você um resumo que nós fazemos sempre quando ministramos em seminários, em palestras. Eu acho interessante trazer isso para você e eu resumi aqui com palavras muito simples para que você possa entender a Bíblia como livro. Vamos lá. A Bíblia como livro, primeira coisa, nós precisamos conhecer o seu autor. Não se conhece uma obra sem conhecer bem aquele que escreveu aquela obra. E conhecer o autor da Bíblia é conhecer o próprio Deus. Há uma grande diferença entre conhecer o Salmo 23 e conhecer o pastor do Salmo 23. Número 2, precisamos saber seu assunto principal. Do que a Bíblia trata de fato? A Bíblia não é a história da humanidade. A Bíblia trata da história da salvação. A Bíblia apresenta o caminho para a salvação. 3. Precisamos conhecer a atuação de seus personagens e quem é o personagem principal. Quando lemos um livro, nós nos preocupamos com a atuação dos personagens e nós sabemos muito bem que o personagem principal da Bíblia é o nosso amado Salvador Jesus Cristo. 4. Precisamos entender as suas palavras, frases e capítulos. É preciso que entendamos que as palavras estão dentro de um contexto cultural, de um contexto literário. Por exemplo, na cultura e na literatura brasileira, nós, quando lemos e cantamos o hino nacional brasileiro, nós percebemos palavras difíceis, que às vezes nós nem entendemos. Por quê? Porque o hino nacional brasileiro foi escrito na época do parnasianismo, quando era bonito colocar palavras difíceis na poesia. Portanto, nós agora entendemos isso ao estudar a literatura brasileira. Assim, é preciso entender as palavras, as frases e os capítulos para entender o todo deste livro chamado Bíblia. 5. Sempre será fonte de pesquisa, sendo citada por muitos. Então, sempre citaremos a Bíblia, porque é um livro que está às nossas mãos, está ao nosso alcance para nós pesquisarmos e nós citarmos. 6. Sempre será alvo de crítica textual. Perfeitamente, todo livro é assim. 7. Orienta o pensamento dos leitores. Ora, quantas pessoas têm livros de cabeceira e aquele livro é o livro que serve para ele como um manual para a sua vida? O nosso manual é a palavra do Senhor. 8. Deve ser lido e interpretado como qualquer livro. 9. Tem introdução, desenvolvimento e uma perfeita conclusão. Por que é importante destacar isto? Porque a Bíblia ela é única, ou seja, ela precisa ser lida como um único livro que tem a introdução, ou seja, a formação do homem, a escolha da nação de Israel como representante de Deus aqui na terra, tem todo um preparativo para a vinda do Senhor Jesus Cristo.
E após esta vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua morte na cruz, tem a formação da igreja e por último no Apocalipse tem a consumação de todas as coisas. É preciso entender que, como todo livro, a Bíblia tem início, meio e fim. Por último, deve ser disponibilizada para todos e em todos os lugares. Por isso, a palavra do Senhor tem sido o livro mais traduzido de todos os tempos. A Bíblia como livro. Este é o resumo que eu deixo para você, meu querido professor e aluno. Tópico número 2, pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Primeiro nós temos a autoridade da Bíblia. Uma das marcas do pentecostalismo é o seu compromisso inegável com as Escrituras. Cremos na inspiração divina, verbal e plenária da palavra de Deus, nossa autoridade final em questões de fé e prática. Meus queridos irmãos, durante muito tempo nós, os pentecostais, fomos acusados de pessoas que não tinham compromisso com a palavra, que se preocupavam apenas com a adoração, com o poder, com a oração, em falar em mistérios. Mas isso não é verdade. O nosso comentarista colocou exatamente este segundo tópico para mostrar o compromisso que nós temos com a palavra de Deus. Veja só o que diz o restante do texto. Tudo que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino. Nessa compreensão, refutamos a relativização e a desobediência aos princípios bíblicos. Acatamos suas doutrinas, reconhecemos a realidade do sobrenatural, a literalidade dos milagres e a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Nós não somos relativistas. Nós acreditamos que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira e que a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E tudo que está na palavra do Senhor como promessa para nós, nós iremos receber de Deus se assim o buscarmos. Item número 2 do segundo tópico, a iluminação do Espírito Santo. A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. Somente o estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação escrita de Deus. Nós temos hoje muitos catedráticos, muitas pessoas inteligentes em nosso meio, mas não abrimos mão da atuação do Espírito Santo na hora que nós lemos e meditamos a palavra do Senhor. Precisamos estar ali reverentes, porque um estudo simplesmente racional não dá conta daquilo que é espiritual, que é a palavra de Deus. Contudo, a iluminação não é uma fonte paralela de revelação e nem substitui o exame das Escrituras. Alguém pensar assim, não preciso nem estudar a Bíblia, porque quando eu abrir a Bíblia, o Espírito Santo vai me iluminar e assim eu não preciso estudar. Não é isso que a palavra de Deus nos orienta. Vamos prosseguir? Ao contrário, pois à medida que estudamos, o Espírito nos concede a compreensão. A iluminação não aumenta e nem altera a Bíblia, apenas traz luz, elucida o que já foi revelado pelo Espírito. Nós já falamos aqui em outras aulas sobre revelação, inspiração e iluminação. A iluminação é como um farol que vai incidir exatamente sobre aquilo que foi revelado e inspirado. E aí o leitor, ele recebe do Espírito Santo a iluminação e passa a entender o texto sagrado e aplicá-lo bem para a sua vida espiritual. 3. O valor da experiência. O texto sagrado é útil para o ensino, repreensão e correção a fim de tornar o salvo perfeito. A Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor. Ou seja, o que está na Bíblia é para nosso ensino. O que está na Bíblia é para nossa fé e nossa prática diária. O texto sagrado, se não puder ser aplicado
ele não vai surtir o efeito desejado. Portanto, é como um remédio que um médico ele recomenda que o paciente tome e o paciente compre o remédio e deixe lá sobre a mesa. Assim também é a Bíblia depositada na estante. A Bíblia que não é aberta durante a semana e a pessoa não lê a palavra do Senhor, não vai se alimentar, não vai se purificar, não vai se tornar cada vez mais sábio, que é o objetivo daquele que estuda, que é, sem dúvida, o objetivo da palavra de Deus em nosso coração. A Bíblia diz em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, ou seja, nós não ficamos olhando para o que está no livro de Atos dos Apóstolos e ficamos impressionados, eles receberam o Espírito Santo, eles falaram em outras línguas. Não. Ao ler Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, nós aprendemos que esta promessa, que é o derramamento do Espírito Santo, também foi para nós. E aí o comentarista diz, como também a torna válida para os nossos dias. Então, nós olhamos para o que está na Bíblia e nós aplicamos para a nossa vida. E se a promessa diz respeito a nós, nós buscaremos e a receberemos da parte de Deus. Ressalta-se, porém, que nem a experiência, nem a tradição da igreja podem estar acima da autoridade bíblica. Este é um grande perigo. Nós estamos vendo muitas igrejas neopentecostais. Igrejas neopentecostais têm levado as pessoas apenas às experiências e experiências distorcidas da palavra de Deus. Nós temos nos nossos dias igrejas usando a estratégia da regressão. Ora, isso não é bíblico, meus amados irmãos. Nós não precisamos de artifícios psicológicos, nós não precisamos de hipnotismos para fazer com que as pessoas creiam na palavra do Senhor e tenham experiências com Deus. Por isso, nós reafirmamos o que o nosso comentarista diz. Nem a experiência, nem a tradição da igreja podem estar acima da autoridade bíblica. Somente a Escritura pode autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou a prática da igreja, caso seja necessário. Se você tem lá pessoas sendo usadas no dom de profecia e você percebe que algo está saindo do normal, está fugindo da palavra, é hora de você, caro pastor, líder, reunir a igreja, abrir em 1 aos Coríntios capítulo 12 e 14 e explicar como se regula os dons espirituais na igreja. Então, nós não podemos tolir a experiência. A Bíblia diz que não devemos extinguir o Espírito, porém, nós podemos equilibrar, nós podemos trazer um certo cuidado, um certo zelo para com os dons espirituais e para com a igreja, eliminando os exageros, se assim houver. Terceiro e último tópico da nossa lição, muito importante tópico, meus amados irmãos. Nós temos aqui, resumidamente, regras básicas de interpretação. Vamos apresentar algumas e depois vamos apresentar 5 regras conhecidas como regras da hermenêutica para nós encerrarmos a nossa aula. Vamos lá. Primeira coisa que nós temos aqui, a Escritura é a sua própria intérprete. Na teologia, hermenêutica significa ou designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Lutero desenvolveu a máxima que é: Escritura tem de ser interpretada e entendida por si própria. Significa que devemos estudar a Bíblia seguindo o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto. Essa afirmação é legítima porque a coesão das Escrituras ou da Escritura é o resultado de um único autor divino. Embora esse método seja legítimo, o estudante das Escrituras precisa do auxílio de regras básicas para uma correta interpretação. Vamos lá? Bíblia interpreta a própria Bíblia. Por que nós reafirmamos isso? Porque a Bíblia ela é completa.
A Bíblia é um único livro. Apesar de termos 66 livros, todos eles têm uma linha de unidade, uma linha de uniformidade, uma linha de interpretação que não é rompida. Então, quando lemos lá aos Hebreus, nós recorremos ao livro de Levítico para entender perfeitamente o que o escritor aos Hebreus está falando. Quando lemos Gálatas, nós recorremos ao Antigo Testamento para entender o que Paulo está falando acerca da lei, acerca da circuncisão e acerca dos preceitos legais que naquele tempo estavam querendo fazer com que os crentes novamente cumprissem a lei de Moisés. Então é preciso entender que Bíblia se entende com a própria Bíblia. Por isso é importante nós lermos a Bíblia como um todo e não apenas partes da Bíblia. Enfim, Bíblia interpreta a Bíblia é a máxima, é a regra suprema da interpretação bíblica, da hermenêutica. Item número 2, princípios de interpretação bíblica. Nós temos aqui 3 princípios que são trazidos pelo nosso comentarista e nós vamos depois apresentar outros mais para você entender bem esta parte da lição. Vamos lá. Princípios da interpretação bíblica. Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e, olha a regra, sempre que possível, deve ser interpretado literalmente. Sempre que possível. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. O corpo físico de Jesus. Era o corpo literal, no sentido literal. Agora, preste atenção. Jesus, na hora da ceia, ele pega o pão e ao partir ele disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Nota-se que corpo aqui não está no sentido literal. Ele está falando do pão. O pão partido representa o sofrimento de Jesus Cristo na cruz por nós. O corpo partido, Jesus Cristo morreu por nós. Então, corpo neste texto está no sentido figurado. Agora que interessante, a mesma palavra corpo nós temos em Efésios capítulo 5, versículo 23, dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. Ora, quando falamos que a igreja é corpo de Cristo, estamos falando de um dos símbolos da igreja. A igreja é conhecida como noiva, a igreja é conhecida como edifício, a igreja é conhecida como lavoura e a igreja é conhecida como corpo. Então, nós precisamos entender que nós temos uma mesma palavra, corpo, que pode ser usada no sentido literal, Lucas 23, 52, pode ser usada no sentido figurado, Mateus 26, versículo 26, e pode ser usada também no sentido simbólico, corpo de Cristo, igreja, Efésios capítulo 5, versículo 23. Isso ajuda muito a entender o texto sagrado. Portanto, aprenda isso. Sempre que possível, corpo é corpo, pedra é pedra no sentido literal. Já que se tem a palavra pedra, eu me lembro da ressurreição de Lázaro. Tirai, pois, a pedra. A pedra ali era a pedra do túmulo mesmo. Quando a Bíblia diz no Antigo Testamento que ia tirar o coração de pedra significa coração endurecido, insensível, impenetrável. Aí nós estamos falando no sentido figurado. Agora, quando nós falarmos que Jesus é a pedra de esquina, é a pedra angular, aí nós estamos falando de um símbolo. Jesus Cristo é a pedra angular, ou seja, quando falamos de pedra angular na Bíblia, não tem outra coisa que vem na nossa mente a não ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E alguém pode perguntar, pastor Daniel, qual é a diferença então de figura para símbolo? É exatamente isto que acabei de dizer. Quando você fala de um símbolo, logo você associa a uma pessoa ou a uma nação, porque ali está simbolizada aquela nação, como nós temos no livro de Daniel, leão, leopardo, nós temos ali símbolos e não apenas uma figura. A figura normalmente está relacionada à linguagem, à forma como fala. Já o símbolo está associado a uma imagem. Vamos prosseguir, porque se nós nos aprofundarmos, nós vamos muito longe
É rico demais esse tema. Prosseguindo. Outro princípio refere-se ao contexto, isto é, analisar os versículos que precedem e seguem o texto que se estuda. Observado esses princípios, a Bíblia precisa ser interpretada no todo. Nenhuma doutrina pode basear-se em um único texto ou em hipóteses particulares. Então nós temos nesta tela a primeira regra, que é sempre que possível interpretar no sentido literal. A segunda regra diz respeito ao sentido da palavra na frase. E a terceira regra diz respeito ao contexto. Nós temos nesta tela as regras fundamentais da hermenêutica bíblica. Algumas delas nós já citamos, mas queremos aqui abreviadamente citá-las novamente e falar das demais que a nossa revista não citou. Primeira regra, a regra fundamental: as escrituras são interpretadas pelas escrituras. Regra número 1, é preciso, o quanto seja possível, tomar as palavras em seu sentido usual e comum. Número 2, é de todo necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Regra número 3, é necessário tomar as palavras no sentido indicado no contexto, a saber, os versículos que precedem e seguem ao texto que se estuda. Regra número 4, é preciso tomar em consideração o objetivo ou desígnio do livro ou passagem em que ocorrem as palavras ou expressões obscuras. E a última regra, é necessário consultar as passagens paralelas explicando coisas espirituais pelas espirituais. São regras fundamentais da hermenêutica bíblica. Terceiro e último item do terceiro e último tópico, os perigos da hermenêutica pós-moderna. Refutamos todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade. O intérprete não pode criar outro cânon dentro do cânon bíblico, ou seja, não cabe ao estudante fragmentar. Fragmentar significa apenas extrair pedaços ou relativizar os textos inspirados. Então, amados irmãos, nós precisamos aceitar a Bíblia como ela é. A sua revelação é plenária, a sua inspiração é plenária. Por isso, nós, das Assembleias de Deus, nós acreditamos piamente no que a palavra de Deus revela para nós e não procuramos relativizar, mudar conceitos de acordo com a sociedade que nós vivemos. Não, precisamos prezar pela ortodoxia da palavra de Deus. Não se pode empregar métodos subjetivos. Subjetivos é baseado no ego ou no eu. E aí vem uma palavra que nós sempre dizemos, nós temos que fazer exegese e não eisegese. Exegese significa nós nos colocarmos no texto, nós darmos a nossa interpretação. Continuando, métodos subjetivos focados no leitor em prejuízo do texto e do autor bíblico. Ratificamos que as experiências devem ser submetidas ao crivo, ou seja, à peneira das escrituras sagradas. Por fim, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas não são infalíveis. Durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, necessitamos da iluminação do Espírito Santo. E assim concluímos a nossa lição lendo o seguinte: a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Nesse mistério, somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Amém. Não perca a próxima aula. Na lição de número 6, falaremos sobre a Bíblia como um guia para a vida. E eu quero me despedir de você, agradecendo a você que nos acompanhou até o final desta aula. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like.
e deixe o seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça a sua inscrição no nosso canal e orem por nós, para que nós possamos continuar fazendo este maravilhoso trabalho de ensino e de transmissão da poderosa Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, que você tenha uma aula abençoada no próximo domingo. Receba o nosso abraço, receba o nosso voto de que você possa ter sucesso no seu trabalho como professor e que você, aluno, possa ser aplicado e possa ajudar o seu professor na hora da exposição e quem sabe futuramente também seja um professor da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém e amém.